Quero que você vá ao capítulo de número 20. Vamos estudar os 3 primeiros parágrafos do capítulo de número 20 hoje, os 3 últimos na semana que vem. E para isso gostaria que você se voltasse então para o capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa de Lucas. Se você é professor, me responda, por favor, qual é o aluno que você mais gosta de ter em sala de aula? O dorminhoco, o voador ou o questionador? Nós sempre temos os 3, quer gostemos ou não do fato. Me recordo de uma aluna que eu tive, que muito alegrava o meu coração. Ela não esperava sequer a chamada. Enquanto eu estava fazendo a chamada, ela já estava dormindo e fazendo barulho, tranquilamente. Ao término da aula, ela tinha a coragem de me dizer: professor, a aula hoje foi maravilhosa. E eu ficava me perguntando o que dizer. Me lembro de ver o professor Leonardo dando aula no Betel Brasileiro e ser acuado por uma aluna ou pego de surpresa por um comentário. Ela passava a aula no mundo da lua e, ao término, fazia alguns elogios. E, em determinado dia, ela se aproximou e disse: professor Leonardo, você e o pregador fulano de tal, da prosperidade, são os meus pregadores favoritos. E o professor Leonardo ficou desconcertado e disse: minha irmã, eu acho que você não estava ouvindo a minha aula, porque eu não posso estar mais distante deste pregador que você mencionou do que estou. E há ainda os alunos questionadores. Já teve algum aluno questionador? Eu tive um que, quando entrava na sala, ele já levantava a mão. E eu dizia: fulano, eu já percebi que você quer fazer uma pergunta. Espere o momento certo. E ele ficava lá, a aula inteira, para ser o primeiro a ter a oportunidade de me fazer alguma pergunta. Dos 3, qual é o que você mais gosta, professor? Do que dorme, do que passeia pelo mundo da lua, ou do que questiona, pergunta sempre? Eu gosto do questionador. Se ele não estiver mal intencionado, se não estiver apenas perguntando para exibir seu próprio conhecimento, se não estiver apenas perguntando para colocar o professor contra a parede, ele pergunta porque quer respostas. Ele pergunta porque está em busca de respostas. E nós todos queremos respostas. Nós todos temos perguntas, mas nem sempre as fazemos. Não temos a coragem de levantar a mão, não queremos revelar as nossas dúvidas, mas a verdade é que todos nós temos perguntas e todos nós queremos respostas. E Jesus sabe disso. E é por isso que Ele quer tratar de maneira séria das nossas perguntas. É o que Ele faz quando chega a Jerusalém. Ele trata de perguntas importantes e oferece respostas fascinantes. Vamos ao texto? Lucas, capítulo de número 20, eu quero ler, para começar, apenas o verso de número 22, que nos apresenta uma pergunta que fizeram a Jesus. E depois voltaremos ao início e seguiremos parágrafo a parágrafo com a exposição do texto. Verso de número 22 do capítulo 20 de Lucas, o texto sagrado nos diz assim: é certo pagar impostos a César ou não? É certo pagar imposto a César ou não? Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado por este rico privilégio que o Senhor nos concede, de abrir a semana em Tua presença, de começar o dia do Senhor em Tua presença. Sabemos que todos os dias te pertencem e que devemos viver todos eles para a glória do Teu nome. Ainda assim, sabemos também que é uma ordenança Tua separar um dia da semana
para a adoração coletiva, para o aprendizado da Tua palavra e também para o descanso do nosso corpo. Te louvamos porque temos um prédio para nos servir. Te louvamos porque temos pessoas que podem nos ajudar na adoração. Te louvamos porque temos a Tua palavra em nossa língua mãe, que nos pode ser pregada e ensinada. E é por isso, Senhor, que estamos aqui, para ofertar um culto ao Senhor e para receber a Tua palavra com atenção. Por favor, Senhor, responda às nossas perguntas. Talvez as perguntas levantadas por este texto sejam as perguntas que habitam os nossos corações. Trate delas com seriedade e nos ofereça respostas surpreendentes na manhã deste domingo. Contamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus e pedimos que tudo aqui seja feito para a glória e louvor de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque é no nome dele e na dependência dele que oramos. Amém e amém. A longa estrada que começou no capítulo 9 da narrativa de Lucas, finalmente nos levou a Jerusalém. Jesus chegou à Cidade Santa para viver o que nós chamamos costumeiramente de Semana Santa ou Semana da Paixão. Ele está em Jerusalém para viver o que chamamos de Semana da Paixão. E a palavra paixão vem do latim, que significa sofrer. E é precisamente isto o que Jesus vai fazer em Jerusalém. Ele vai sofrer na cruz do Calvário, a fim de conquistar a salvação dos pecadores. Antes, porém, do sofrimento da cruz, Jesus se encontra diante de diversas controvérsias com os líderes da religião dos judeus. E isto vai preparar o seu caminho até a cruz e, ao mesmo tempo, vai revelar sua inocência. Vai nos dizer que ele foi crucificado injustamente por judeus e gentios. As controvérsias, ora nascem com as perguntas dos religiosos, ora nascem com as ações ou os ensinamentos de Jesus. Por exemplo, quando Jesus purifica o templo de Jerusalém, quando conta a parábola que vamos estudar hoje aqui, ou quando faz a pergunta sobre o Messias prometido, o que veremos semana que vem, é Jesus quem inicia as controvérsias, por assim dizer. Mas, quando os religiosos perguntam sobre a autoridade de Jesus, quando indagam sobre a relação entre a igreja e o Estado, e quando tratam da questão da ressurreição dos mortos, são eles que iniciam as controvérsias com o Senhor. O que percebemos, irmãos, então, é que ao longo de todo o capítulo 20 há muitas perguntas no ar. Ora, são feitas por Jesus, ora, são feitas pelos religiosos. E talvez algumas delas sejam as perguntas do seu coração. A boa notícia é que Jesus quer tratar destas perguntas. E ele tem respostas convincentes e surpreendentes para o nosso coração. Quais são as perguntas levantadas pelo nosso texto? Lucas nos oferece 3 ao longo destes 3 parágrafos iniciais. E eu as listei no nosso boletim informativo, na página de número 2. A primeira pergunta é: Jesus tem mesmo a autoridade? Os versos 1 e 2 do capítulo 20 nos colocam dentro da situação. E eu quero que você se volte aos versos 1 e 2 comigo, por favor. O texto sagrado diz: certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? A palavra-chave das 2 perguntas é a mesma: autoridade. E o que eles querem saber é:
de onde vem a autoridade para fazer estas coisas? Que coisas são estas? Jesus acabou de purificar o templo, reformar a adoração do templo. Como é que ele pode fazer isso? Ao entrar em Jerusalém, ele recebeu a adoração das pessoas. Como é que ele pode receber a adoração? Ao longo do seu ministério, ele perdoou pecados. Como é que ele pode perdoar pecados? Ao longo de sua trajetória, Jesus fez declarações acerca de si mesmo, declarações poderosas, mas aos olhos de alguns ou aos ouvidos de alguns, controversas. De onde vem sua autoridade? Como é que ele pode se apresentar como o Filho prometido de Deus? Ou o Deus encarnado que deve ser adorado? Ou o Deus encarnado que veio para salvar a humanidade? Como é que Jesus responde às perguntas dos religiosos de Jerusalém? Com outra pergunta. Ele faz, no verso de número 3, uma pergunta. Eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? E diz o texto que os religiosos começaram a discutir entre si. Como é que devemos responder à pergunta de Jesus? Eles tinham em mente, vamos colocá-lo em uma armadilha. Mas quando Jesus levanta a pergunta, são eles que agora estão numa armadilha. Por quê? Se disserem, o batismo de João vem dos céus, de Deus, a pergunta que Jesus fará é, por que então não receberam o Salvador sobre quem João pregava? E se responderem, da terra, não é de Deus, o povo vai se voltar contra eles. Porque o povo tinha João Batista por um profeta de Deus. Eles querem colocar Jesus na armadilha, mas agora são eles que se encontram na armadilha. E não sabendo o que dizer, eles seguem pelo caminho mais fácil, o caminho da aparência, o caminho da negação, e resolvem, no colegiado, dizer o seguinte, verso 7, não sabemos de onde era o batismo de João. E Jesus então fecha esta primeira controvérsia dizendo, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Jesus não está se negando a responder. Ele só não vai responder para atender os caprichos dos religiosos, porque, na verdade, ele já deu inúmeras respostas a esta pergunta ao longo do seu ministério. Eles sabem de onde vem a autoridade de Jesus, ou pelo menos eles sabem da resposta de Jesus. A questão não é esta. A questão é que eles não vão se submeter à autoridade de Jesus. Como é que nos apropriamos desta porção, irmãos? Como é que podemos fazer bom uso dela? Ela está tratando da autoridade de Jesus. Será que nós temos dúvidas sobre a autoridade de Jesus? Será que temos as mesmas perguntas que estavam nas bocas dos religiosos do primeiro século? De onde vem a autoridade de Jesus para exigir de mim e de você a adoração absoluta? De onde vem a autoridade de Jesus para mudar minha vida e dirigir minha vida? De onde vem a autoridade de Jesus para transformar a minha maneira de lidar com o mundo? Jesus não oferece uma resposta aos religiosos neste texto. Da mesma forma, Lucas também não reserva espaço para nos oferecer uma resposta. Por quê? Porque Jesus ofereceu diversas respostas ao longo do seu ministério. E porque esta é a grande resposta do Evangelho segundo Lucas, desde o início.
conversando com Teófilos, é o que Lucas quer responder. Jesus tem ou não tem autoridade para ser e fazer o que ele veio fazer na nossa terra. Sendo assim, se você deseja saber de onde vem a autoridade de Jesus, o que precisa fazer é ler outra vez o livro de Lucas, com cuidado e com tempo. E se você voltar ao começo do livro de Lucas, o que é que você vai perceber? Por exemplo, você vai perceber que Jesus se via como o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Para apontar apenas um exemplo, quando Jesus vai à sinagoga de Nazaré, e Lucas registra a visita no capítulo 4, ele toma o rolo do profeta Isaías, ele abre e lê uma passagem do Antigo Testamento, e ao término da leitura, ele olha para os que estão presentes e diz: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Em outras palavras, vocês esperavam o Salvador prometido, ele está aqui. É o que Lucas nos prova em vários momentos. Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Se abrir o livro de Lucas para ler com cuidado, você vai perceber ainda que Jesus se via como o Filho único de Deus. Ao longo da Bíblia, anjos e homens são chamados de filhos de Deus. Mas na narrativa de Lucas, Jesus se apresenta como o Filho de Deus, de qualidade única. Por exemplo, no início da narrativa, quando ainda passava pela adolescência, seus pais vão ao templo, porque estão procurando por ele. E Jesus responde, e Jesus oferece uma pergunta: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? E quando se encontra pendurado na cruz, na outra ponta do livro, antes de morrer, diz o texto sagrado que ele falou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se abrir o Evangelho segundo Lucas, você vai perceber ainda que Jesus reivindicou a autoridade para ser o Salvador e o juiz das pessoas. Tome, por exemplo, o capítulo de número 7. Jesus não apenas cura um paralítico, ele perdoa os seus pecados. E isso gera um problema gigante com os religiosos, porque eles começam a acusá-lo de blasfêmia. Se você então fizer a leitura com cuidado e com atenção, você vai perceber que Lucas nos diz que as pessoas ficavam impressionadas com sua autoridade. Sentiam temor em sua presença, espanto diante dele. Alguns o tiveram por louco e outros deixaram tudo para segui-lo. E esta é a questão. Você vai tê-lo por louco ou você vai segui-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Em seu livro Por que Sou Cristão, o Dr. John Stott escreve o que fazer com as afirmações poderosas de Jesus. Algo que não podemos fazer, embora muitas pessoas tentem, é ignorá-las. Por quê? Porque se as varremos para debaixo do tapete, elas têm o hábito constrangedor de aparecer novamente. C.S. Lewis lidou com a questão de maneira vigorosa quando escreveu: ou este homem era e é o Filho de Deus, ou então foi um louco, ou algo pior. Podemos taxá-lo de louco, podemos cuspir nele como fizeram alguns, ou podemos cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus, mas não podemos tratá-lo apenas como um bom mestre, porque ele não nos deu esta opção.
E por que deveríamos levar as afirmações de Jesus a sério? Considerá-las com seriedade. As afirmações de Jesus são perturbadoras porque são muito autocentradas. No entanto, como escreveu Stott, em seu comportamento, Jesus estava vestido de humildade. Ele não era arrogante. Tomemos, por exemplo, a cena do cenáculo. Ele se apresenta como Senhor dos discípulos e, ao mesmo tempo, se prostra e lava os seus pés. Não é o que ele fez conosco na cruz do Calvário, queridos. Ele é sim o Rei da Glória. Ele merece sim adoração absoluta. Ele tinha e tem autoridade sobre tudo o que criou. Mas ele é um rei sofredor, que assumiu humildemente o nosso lugar na cruz do Calvário, para nos dar a restauração da amizade com o Criador. Por que não vamos segui-lo? Por que não vamos nos prostrar diante dele, diante da sua majestade e humildade, perante a sua glória e autoridade? Outra aplicação que posso fazer a partir desta primeira divisão do texto é sobre a atitude, ou a nossa atitude diante das pessoas que nos cercam. Nós não precisamos, queridos, imitar os religiosos de Jerusalém. Não precisamos tomar o caminho da aparência, porque nos preocupamos demais com as pessoas que nos cercam. Não é o que eles fazem? Nem sempre vamos agradar as pessoas, isso é um fato. E não temos que agradar todas as pessoas. Qual é o problema? Em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, nós já fomos aprovados por Deus. E ponto final. Ora, não vamos agradar as pessoas que convivem conosco. Ora, não teremos a aprovação dos incrédulos, ou mesmo dos cristãos, por um compromisso com o Evangelho e com a verdade do Evangelho. Não precisamos da aprovação de todos. Nós precisamos da aprovação de Deus. E isso nós temos por causa de Cristo Jesus e do seu sacrifício na cruz do Calvário. Quais são as perguntas importantes que o texto levanta, queridos? Lucas nos apresentou a primeira. Vamos agora à segunda. Igualmente importante. Haverá mesmo um julgamento final? Era sua última semana de vida na terra e a cada dia a cruz ficava um pouco mais perto. Sabendo que seu tempo era chegado e que os seus inimigos tramavam sua morte, Jesus lhes deu sua última parábola, pequena parábola, que trata de duas pedras: a pedra da salvação e a pedra do julgamento. A pedra do Evangelho e a pedra do acerto de contas. Lucas nos apresenta a parábola a partir do verso 9. E eu quero ler a parábola de uma vez com vocês. Verso 9. O texto sagrado registra assim: Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores, para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: Que farei agora? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram,
Combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Para entender a última parábola de Jesus, nós precisamos saber quem são seus personagens. Rapidamente, quem é o dono da vinha? É Deus. Quem é a vinha? É o povo de Deus. Ao longo de todo o Antigo Testamento, a vinha sempre simbolizou o povo de Deus. E nos dias de Jesus, a vinha era símbolo nacional de Israel. Ao ouvir vinha, os israelitas pensavam: Israel, povo de Deus. Quem são os trabalhadores que recebem a ordem para cuidar da vinha? Os líderes da religião judaica, os sacerdotes do templo, os mestres da lei que deveriam ensinar a parábola ou ensinar a palavra. Quem são os servos enviados pelo dono da vinha? São os profetas. Os profetas foram enviados ao longo do Antigo Testamento para chamar de volta a vinha para o seu dono. Mas o que fizeram os trabalhadores com os profetas? Os mataram e os perseguiram a todos. E então precisamos perguntar quem é o filho amado, que foi enviado pelo dono da vinha. Já ouviu esta expressão antes? Claro que sim. Por exemplo, no início de sua narrativa, Lucas registra o batismo de Jesus. E na ocasião, uma voz veio do céu e disse: este é o meu filho amado. Mais adiante, quando Jesus vai ao monte da transfiguração, outra vez uma voz vem do céu e repete a mesma coisa: este é o meu filho amado. Quem é o filho amado do dono da vinha? É o filho amado de Deus, Jesus Cristo. E o que é que vão fazer com ele, irmãos? Vão matá-lo. E sabendo do que vai acontecer, nós queremos gritar ao dono da vinha: não envie o seu filho amado. Eles vão matá-lo. E talvez o dono da vinha pudesse dizer: não se preocupem, eu sei. Foi por isso que eu o enviei. Mas não entrem em desespero, porque esta não é a história completa. A história completa é que ele morrerá, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ele morrerá, mas eu acertarei as contas com os inimigos dele. E é o que ele faz, diz o verso de número 15. O dono da vinha trata de matar aqueles que mataram o seu filho. E talvez algumas pessoas tenham dificuldade com a maneira de Deus lidar com os pecadores. Mas não podemos dizer que Deus não foi justo, ou que o dono da vinha não foi justo. E um detalhe que você precisa perceber na parábola é que as pessoas que ouviram a parábola não ficaram chocadas com a justiça de Deus. Eles não ficaram chocadas com a morte dos trabalhadores. Eles ficaram chocados com outra informação. Que informação? O dono da vinha não apenas matará aqueles lavradores, mas ele dará a vinha a outros trabalhadores. E ao ouvirem isso, eles protestam: como assim? Não, que isso jamais aconteça. Israel deixar de ser o povo de Deus, a liderança do povo de Deus ser entregue a outros povos. Nós somos a vinha do Senhor. Não, não, sim. É o que vai acontecer em breve. A liderança do povo de Deus será entregue aos apóstolos. Os apóstolos vão levar o reino de Deus
aos confins da terra, chamando pessoas que são parte do reino e que estão espalhadas por todas as nações da terra. Vejam, eles não protestam porque mataram o Filho amado de Deus. Eles protestam porque perderam a primazia no reino de Deus. E como é que Jesus responde à objeção deles? Verso de número 17. Lucas nos diz que ele olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Outra vez, Jesus está citando o Salmo de número 118, que carregava promessas acerca do Salvador. E agora ele cita um fato histórico que aconteceu na construção do Templo de Salomão. Uma bela pedra não se encaixou na fundação e por isso ela foi deixada de lado. Mas para a surpresa dos construtores, ao final da fundação faltava uma pedra na esquina. E justamente a pedra rejeitada se tornou a pedra da esquina, ou a pedra angular. Quando lemos o Salmo de número 118, o autor está pensando em Israel. Israel foi por diversas vezes rejeitada pelas nações, mas Deus a fez por muito tempo a nação base para o reino de Deus. Mas Jesus está oferecendo um significado mais abrangente ao Salmo. Ele não está falando de Israel, ele está falando agora de si, a pedra que os religiosos estão rejeitando. É a pedra que se tornará a fundação da história da salvação. A pedra que será rejeitada e jogada para fora dos limites de Jerusalém, vai ser honrada, porque ele vai ressuscitar ao terceiro dia e vai se tornar a fundação da salvação de todos os que foram salvos antes e de todos os que serão salvos depois. Glória a Deus por isso. Mas esta pedra não será sempre ou apenas a pedra da salvação. Ela também será a pedra do julgamento. É o que Jesus nos diz no verso de número 18. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. A pedra da salvação se tornará um dia a pedra do juízo de Deus. O mesmo que veio salvar a humanidade voltará para julgar a humanidade. E quando escutam a parábola, diz o texto que os religiosos entenderam que Jesus estava falando contra eles. E começaram então a tramar ainda mais a sua prisão. Rejeitaram a mensagem da salvação, ou a pedra da salvação, e querem acabar com ela. Diante da mesma mensagem, qual deve ser a nossa resposta, queridos? Talvez você tenha a mesma pergunta que o texto levanta: haverá mesmo um juízo de Deus? De acordo com Jesus, o juízo é tão certo quanto foi a salvação. Certamente ele voltará para julgar os pecadores. A pedra que veio salvar cairá sobre a humanidade em tempo futuro para julgá-la. No entanto, mais do que saber que haverá um julgamento, o que precisamos mesmo é de preparação. O que fazer antes do julgamento? De acordo com este texto, não se desespere. Deus será muito paciente até lá. O dono da vinha não é paciente. Ele envia 1, 2, 3 servos para tentar acertar as coisas com os trabalhadores.
Foi o que ele fez ao longo do Antigo Testamento. Diversos profetas vieram em nome do Senhor com a mensagem de salvação e arrependimento. Não é o que ele faz comigo e com você? Ele envia diversos pregadores, diversos servos de Deus. Você não ouviu o primeiro? Rejeitou o segundo? Não deu ouvidos ao terceiro? Escute o quarto, o quinto, o sexto e responda a mensagem da salvação. Escute o evangelho sendo pregado ao seu coração, responda e seja poupado do julgamento futuro. E perceba o quão paciente Deus é conosco. Nós não escutamos de primeira, não escutamos de segunda, mas Ele não desiste dos seus. Ele insiste, pregando e enviando os servos para nos anunciar as boas novas de salvação. O que fazer, irmãos? Antes do julgamento final, não se desespere por completo. Perceba, de acordo com este texto, que Deus fez um caminho para você. A pedra do julgamento em breve cairá sobre a humanidade. Antes, porém, Deus nos deu a pedra da salvação. Ao ouvir a trama dos lavradores contra o filho, nós queremos gritar também ao filho: não vá, eles vão matar você. Mas ele nos diz: eu também sei, esta é a minha missão. Eu estou aqui para ir a Jerusalém. Eu estou aqui para sofrer nas mãos dos religiosos. Eu estou aqui para ser crucificado na cruz do Calvário. Porque eu estou aqui para fazer um vivo e caro caminho de volta a Deus. E este caminho é ofertado de graça para vocês. Nós podemos rejeitá-lo como o caminho de Deus. Nós podemos fazer como os religiosos que querem construir um caminho de volta a Deus. Ou nós podemos recebê-lo como o caminho que Deus fez para a nossa salvação. Porque eu não podia subir, irmãos, construir o meu caminho. Jesus desceu e se fez caminho entre Deus e o meu coração pecador. Porque você não podia entrar na presença de Deus por seus próprios méritos. Jesus saiu temporariamente na cruz. E ao morrer no seu lugar, recebendo a sua condenação, Ele o arrastou graciosamente para dentro da presença de Deus. Qual é a implicação? Pare de tentar conquistar Deus, sua salvação e suas bênçãos, e comece a desfrutar do que Ele já fez por você em Cristo Jesus. Um vivo e caro caminho. Aos líderes da nossa igreja, eu preciso dizer, como aplicação: não sejam como os lavradores, ou como os religiosos de Jerusalém. Sejam como os servos do dono da vinha, como os profetas e os apóstolos de Deus. Os trabalhadores da vinha tratam-na por propriedade privada. Os religiosos de Jerusalém fazem o mesmo com o povo. Eles agem, como o apóstolo Pedro escreveu em sua carta, como dominadores dos que lhes foram confiados. Não podemos ser iguais. A vinha não é nossa. As pessoas não são nossas. A igreja não é nossa. Ela é de Deus.
Ao mesmo tempo, irmãos, não podemos, como os religiosos, não podemos ser ávidos por títulos, não podemos ser ávidos por reconhecimento, por poder, vaidade. É o que eles querem, não querem perder o poder. Não se chocam com a morte do Filho de Deus, se chocam com a perda do domínio da religião. Não estamos na liderança, irmãos, para dominar. Estamos na liderança para servir. Não estamos aqui para construir o nosso império. Estamos aqui para falar do império do nosso Deus. Não estamos aqui para ser conhecida em João Pessoa como IPBE, como a marca XYZ, não. Não queremos fazer eventos assim, nós estamos aqui para apontar Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa cidade. Mas o que vemos é o contrário, marcas próprias, igrejas poderosas, homens em fotos, e na igreja, líderes que querem o poder por vaidade. O apóstolo Pedro diz: não tratem a igreja como se vocês fossem dominadores. Antes, por exemplo, cuidem das ovelhas, sabendo que um dia vocês prestarão contas na presença do Supremo Pastor. Não sejam como os lavradores religiosos de Jerusalém, sejam como os servos, profetas e apóstolos. Anunciem, vivam para anunciar o nome do Rei Jesus. Mas não sejamos ingênuos. Por isso, seremos às vezes aplaudidos, muito mais perseguidos. Pelos de fora e pelos de dentro. Pelos incrédulos e pelos falsos cristãos que não concordam com o compromisso absoluto com Jesus Cristo e sua palavra. Mataram os servos enviados pelo dono da vinha, ou os maltrataram. Fizeram isso com os apóstolos, fizeram isso com os profetas, e Jesus, no Sermão da Montanha, disse: é assim. Por causa do meu nome, vocês serão perseguidos, mas não se desesperem, saltem de alegria. Por quê? Fizeram isso com os profetas, farão isso com vocês. Ser perseguido pela causa de Cristo é uma marca da genuína igreja de Deus. É ser relacionado à verdadeira igreja de Deus, é ter identificação com o povo de Deus de verdade. Ao mesmo tempo, Jesus diz: não pensem que isso vai durar a vida toda. Quando eu voltar, eu vou acabar com esta perseguição, Sermão da Montanha, e vocês serão introduzidos no reino perfeito do Pai. Por fim, queridos, vejamos uma última pergunta que o texto nos levanta na manhã deste domingo. Pergunta muito importante também. Há alguma relação entre Estado e igreja? Já se perguntou? Jesus acabou de chegar a Jerusalém e já há diversas tramas dos religiosos para prendê-lo. Ao ver que Jesus recebia a adoração das pessoas, eles tentaram impedir. Quando Jesus limpou o templo e começou a pregar, Lucas nos diz, no texto que estudamos semana passada, que os religiosos procuravam matá-lo, mas não conseguiam porque o povo estava fascinado com suas palavras. Ao término da parábola que agora estudamos, outra vez Lucas nos conta que eles procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente. Será que encontraram? Ao menos eles pensam que sim. Qual será a forma? Criar um problema entre Jesus e Roma.
Sabemos disso, irmãos, pelos versos de número 20, 21 e 22. O texto nos diz: pondo-se a vigiá-lo, eles, os religiosos de Jerusalém, mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Eles querem levantar um problema entre Jesus e o Estado. Não querem ser apresentados como os culpados da prisão de Jesus. Diante do povo não podem ser. Então eles querem levantar um problema entre Jesus e o Estado. E estes, contratados para jogar Jesus em uma armadilha, começam no verso 21 com bajulação, falsa bajulação. Sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu és tudo isso, Jesus. Então nos responda. É certo pagar imposto a César ou não? Aparentemente colocaram Jesus no escanteio. Se responder sim, é certo, Jesus será colocado contra os israelitas, que não acham certo. Se é certo pagar imposto a César, Jesus será visto como traidor de Israel, porque os israelitas esperavam um salvador político que destronaria César e que libertaria o povo da escravidão ao império. Os mais zelosos e fanáticos diziam: não é certo pagar imposto a César pelo que recebemos das mãos de Deus. Faz algum sentido. Se respondesse não, não é certo, eles teriam o que queriam. Jogariam Jesus contra o Estado e o acusariam de subversão, traição ao imperador romano. Se sim, será entregue ao imperador romano. Se não, o contrário, né? Já não sei mais. Se Jesus respondesse que sim, é certo pagar, os judeus estariam contra ele. Se respondessem que não, os romanos estariam contra ele. Como é que Jesus responde? Diz o texto que ele sabe da astúcia dos seus inimigos. Então ele pede uma moeda romana e pergunta aos seus inimigos: de quem é a imagem, verso número 24, e a inscrição que há nele, no denário, na moeda romana? E eles responderam: de César. E Jesus lhes disse: portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ninguém esperava por esta resposta. Para eles era uma ou outra. Ou você está com Israel ou com Roma. Você não pode estar com os dois. As duas coisas são mutuamente excludentes. Jesus diz não. Não. Há mesmo dois reinos. E vocês estão dentro dos dois reinos. Portanto, devem obediência aos dois reinos. Jesus oferece um equilíbrio que desde então tem sido usado para conduzir a igreja no seu relacionamento com o Estado. Darrell Bock, por exemplo, escreve: o Estado existe por vontade de Deus e para servir o povo. E sua presença não deve interferir na devoção do povo a Deus. Deve ser uma bênção.
e não um grande problema. Diante da resposta de Jesus, Lucas nos conta, no verso de número 26, que eles não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. É assim que ficamos muitas vezes, quando tratamos de igreja e política, igreja e Estado, em silêncio. Mas não é assim que devemos ficar. O que aprendemos com esta declaração pequena, mas reveladora de Jesus? De start, irmãos, o que fica claro é que Jesus não está interessado em tomar o poder de Roma por poder, ou exército, como alguns judeus esperavam. Ele está interessado em transformar pessoas que de dentro para fora vão influenciar governos e nações para o bem das pessoas e glória de Deus. Nós somos, portanto, o que Agostinho chamou de cidade de Deus dentro da cidade dos homens. Ou, como escreve Timothy Keller, somos residentes estrangeiros. Nossa lealdade última não é ao reino humano. Nossa devoção primeira e máxima é ao reino de Deus e aos seus princípios. Ao mesmo tempo, não estamos aqui só de passagem. Não somos turistas que visitam as cidades, nós habitamos aqui. E, portanto, devemos contribuir com o reino dos homens, ou o governo dos homens, oferecendo o que recebemos do reino de Deus. Como fazemos isto? O pastor presbiteriano Philip Ryken, em seu comentário, oferece-nos 5 respostas que podem nos ajudar. Em primeiro lugar, ele escreve: a aplicação mais óbvia que podemos fazer aqui é que devemos pagar os nossos impostos. Anos mais tarde, Paulo vai dizer a mesma coisa à igreja de Roma. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. E talvez você levante a seguinte objeção: por que vou pagar impostos se o governo não os administra com sabedoria e equidade? Qual seria a resposta bíblica, irmãos? Pague os impostos para o bem da sua nação e confie no cuidado do seu Deus. Não, mas o Brasil não administra bem. Roma foi muito pior. Roma acabou com Jerusalém. Matou cristãos. E aqui está Jesus, depois Paulo. Paguem os impostos, façam isso pelo bem da nação. E não desconfie de Deus. Não é o dinheiro que cuida de você. Não é o imposto que você dá que poderia cuidar de você. Quem cuida de você é Deus. Como é que nós podemos abençoar o governo humano com os princípios do reino de Deus? Segunda resposta que a Bíblia nos oferece: devemos orar pelos nossos governantes. É o que Paulo nos diz. Quando escreve a Timóteo, recomendo que se façam orações pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Qual é a implicação, irmãos? Deveríamos reclamar menos e orar mais. Murmurar muito pouco, se possível não murmurar. E orar mais pelos que estão governando. Como podemos abençoar o reino dos homens com o reino de Deus? Praticando a obediência civil para o bem da nossa sociedade. Sempre não. Claro que não. Quando o reino dos homens for contra o reino de Deus, você tem a obrigação de ser contra o reino dos homens. Por exemplo,
Se você vive em um país que proíbe a pregação do Evangelho, você não deve parar de pregar o Evangelho. Mas nem sempre os dois colidem. E quando andam junto, eu e você devemos obediência ao nosso governo. Como podemos abençoar o governo humano com os princípios do reino de Deus? Nos envolvendo com o reino dos homens, tendo participação na vida pública da nossa sociedade, votando bem, escolhendo com cuidado, com base nos princípios da palavra de Deus, para errar menos, com base nas propostas para a sociedade, não nos ganhos pessoais. Como é que nos envolvemos com o governo ou o reino dos homens? Se um cristão é chamado a servir o exército brasileiro, ele deve fazê-lo. Defender a sua nação, cuidar da sua nação, honrar a sua nação e assim dar glórias a Deus. Alguns vão ser chamados para ocupar cargos públicos. E cristãos devem fazê-lo. Não pelo ganho imediato, não pela ambição financeira ou do poder, mas pelo bem da sociedade. Mas isso não é possível. É sim. Grandes cristãos foram grandes políticos no passado, irmãos. Leia, por exemplo, sobre William Tyndale, ou melhor, William Wilberforce, grande estadista inglês, que lutou 40 anos pela abolição da escravatura na Inglaterra e nas colônias. Certa vez, sendo entrevistado sobre o porquê fazia o que fazia, ele declarou: o grande propósito da minha existência parlamentar é a abolição do tráfico de escravos. Diante dessa grande causa, todas as outras se tornam menores ante os meus olhos. E devo dizer que a certeza de que aqui estou no lugar certo contribui grandemente para o prazer com o qual me esforço em defendê-la. Se agradou a Deus me honrar até aqui que eu seja o instrumento para deter tamanho aumento da perversidade e crueldade como nunca antes, um país cristão havia sido ultrajado. Se Deus o chama para a vida pública, que você vá. Não porque precisa, não porque quer dinheiro, não porque quer visibilidade, mas porque você quer abençoar a sociedade. Ele lutou os 20 primeiros anos de sua carreira e conseguiu abolir o tráfico de escravos. Lutou mais 20 anos para ter a vitória completa, abolir a própria escravidão no Império, ou na Inglaterra e em suas colônias. Teve a vitória poucos dias antes de sua morte. Morreu feliz, tendo contribuído com o reino dos homens para a glória do Rei Jesus. E por fim, Philip Ryken diz que, de acordo com Jesus, nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para abençoar o reino dos homens como se estivéssemos servindo o Rei Jesus. E ele explica, quando Jesus diz: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, está nos colocando dentro de dois reinos. Ao mesmo tempo, ao deixar o reino de Deus, por último em sua frase, Jesus está dizendo que o reino minúsculo de César está dentro do reino infinito de Deus. Foi com esta consciência que o estadista e pregador holandês Abraham Kuyper cunhou a expressão ou a frase: não existe 1 centímetro quadrado dos domínios dos homens sobre o qual Jesus Cristo não possa dizer: é meu por direito. Quando trabalhamos, não trabalhamos apenas para homens mortais. Trabalhamos para o dono de
todos os homens mortais. Quando servimos ao governo ou à sociedade, não estamos apenas servindo o governo, estamos servindo ao Deus que governa todas as coisas. Quando contribuímos com o bem-estar e o progresso da nossa nação, contribuímos também com os princípios do reino de Deus. Professor, qual é o aluno que você mais gosta? Do que dorme? Do que passeia pela galáxia? Ou do questionador? Não sei se todo conselho é válido, mas às vezes eu tenho vontade de colocá-lo em prática. Eu diria: desperte o dorminhoco com um grito ou uma tapinha generosa. Traga o voador de volta ao assunto principal da sua aula e escute com atenção o questionador. Este último, se estiver bem intencionado, ele quer respostas para suas perguntas. Todos nós queremos. Nem sempre levantamos a mão. Nem sempre temos a coragem de fazer a pergunta. Mas a verdade é que temos perguntas. E a boa notícia do texto é: Jesus quer tratar delas. Ele tem respostas para você. Talvez sejam as mesmas perguntas que o texto levantou. Talvez sejam outras. Por que você não as traz de todo jeito e as deixa diante da presença de Deus? Ele não vai ignorá-las. Ele não vai desprezar suas perguntas. Ele vai tratá-las com seriedade e cuidado. E como estou tão certo? Foi o que ele fez com a pergunta mais importante da nossa vida. Poucos dias antes da cruz, os discípulos perguntaram: Jesus, como podemos ser salvos? Ao subir ao Calvário e ser pendurado naquele madeiro, ele respondeu: substituição. Eu morro no lugar de vocês para salvá-los da justiça de Deus e para levá-los à amizade com Deus. Se ele tratou da maior pergunta da nossa vida, por que não trataria das menores e menos importantes? Não tenha medo. Aproxime-se dele, abra-lhe o seu coração e deixe diante dele as suas perguntas. E depois espere. Espere, porque provavelmente você vai ser surpreendido, como os religiosos de Jerusalém foram. Você tem perguntas importantes e eu tenho certeza. Jesus tem respostas surpreendentes e convincentes. Coloque-as diante de Deus agora. Curve a sua cabeça. E coloque as suas perguntas diante de Deus. Por que isso, Senhor? Por que aquilo? Por que comigo? Por que aqui? Tens mesmo toda a autoridade do universo? Haverá mesmo um julgamento futuro e final? Qual deve ser minha postura diante do Estado brasileiro? Senhor, as nossas perguntas estão diante de Ti. Na verdade, elas sempre estiveram. Porque diz a Tua palavra que o Senhor conhece todas as palavras da nossa boca, ainda que uma só delas exista em nosso coração. Eu sei que o Senhor sabe de todas. Ainda assim, o Senhor gosta de ouvi-las também. Porque quando as fazemos, estamos nos relacionando contigo em oração.
Diante de Ti deixamos as nossas dúvidas, as nossas perguntas, ansiedades, temores, receios, medo, Senhor. E pedimos as Tuas respostas, a Tua ajuda, o Teu socorro, a iluminação do Teu Espírito. Guia os nossos olhos outra vez para a cruz de Cristo, ó Deus. E nos faz entender que foi ali que o Senhor respondeu a maior e mais importante pergunta da humanidade. Se o Senhor nos respondeu com a própria morte sobre a salvação, por que não cuidaria de todas as outras perguntas menores e menos importantes? Recebe-as, Senhor, e responda-nos segundo a Tua vontade e para a glória do Teu nome. Muito obrigado por este culto e pelo que fizemos diante de Ti. Guarda-nos neste dia do Senhor e nos permita, ó Pai, um tempo agradável em família e de descanso. Nos dá uma semana rica, cheia de bênçãos espirituais. E que este texto não cesse de falar aos nossos corações. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão, o poder e a presença do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós dizemos a uma só voz: Amém e amém.